O título que eu dei é Esperar Jesus com Alegria. Esperar Jesus com alegria, né? O que é alegria? Normalmente a gente fala, né, que a alegria é um sentimento que nós temos algumas vezes, porque eu costumo dizer que ninguém, né, vive a vida toda alegre. Nós temos aquele momento que a gente está triste, temos aquele momento que a gente está ansioso, temos aquele momento, né, que a gente está preocupado, mas a alegria de Deus é diferente desse sentimento. Eu costumo dizer que a alegria de Deus não é a alegria dessa terra. A alegria que Deus nos dá não é a alegria simplesmente do nosso corpo, né? Dos nossos sentimentos biológicos, ou qual a gente ganha um presente, a gente fica feliz, fica pulando, agradece. Não, a alegria de Deus é uma alegria diferente, é uma alegria constante. É aquela alegria que mesmo no momentos, né, que nos vemos com um sentimento triste, mas nós temos dentro de nós, no nosso espírito, a alegria. Porque a alegria, ela nos traz esperança. Uma esperança diferente da que o mundo tem. Porque muitas das vezes a gente está passando por dificuldade, o que a gente faz? A gente vai logo lá no grupo e pede oração. E a partir daquele momento que a gente pede oração, o nosso sentimento já transforma, já traz em nós uma esperança, porque nós sabemos que tem outras pessoas, assim como nós, orando pela nossa causa, buscando a Deus, buscando uma solução, porque a solução dos nossos problemas vem do Senhor. E isso nos torna pessoas felizes, porque nós sabemos que a nossa alegria não é terrena. E eu gostaria de deixar aqui um versículo que se encontra em Lucas, capítulo capítulo 8, versículo 40, que fala assim: Quando Jesus voltou, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Glórias a Deus. Quando Jesus voltou, a multidão o recebeu com alegria, porque todos estavam esperando. Nós sabemos, né, que quando Jesus ele pisou nessa terra, ele se despiu de Deus e veio morar aqui na terra junto com os homens, aonde ele foi 100% homem e 100% Deus. Jesus ele não parava. Jesus ele estava sempre em movimento do céu, em movimento, né, para fazer aquilo que ele veio fazer, que ele veio, né, trazer para as nações a palavra de arrependimento, a palavra de Deus, a palavra de vida. Ele veio trazer perdão para nossas vidas. Ele veio trazer alegria, não alegria terrena, mas alegria do céu, alegria espiritual. Ele veio, né? Jesus, quando ele pisou aqui na terra, ele veio nos colocar, cada um de nós, semelhante a nós mesmos, cada um de nós igual a nós mesmos. Ele quis trazer, né, falar assim, olha, vocês todos são iguais, porque vocês todos precisam da vida. Vocês todos precisam do caminho, né? Que eu costumo sempre falar nas minhas palavras, que o caminho é Jesus. Então, Jesus ele veio trazer uma mensagem de paz para todos, aonde ele, aquele mundo, né, aonde ele estava ali naquele momento vivendo, aonde homens, né, se achavam donos, né, do outro, aonde mulheres não poderiam falar,
onde mulheres, né, eram discriminadas, mulheres não poderiam entrar no templo. Jesus ele veio trazer, né, uma só mensagem: vocês são iguais, independente da fonte da água viva, que é Cristo. E nesse versículo, quando fala, quando Jesus voltou, a multidão o receberam alegre. Nós sabemos, né, que aonde Jesus está, tem a palavra. Aonde Jesus está, tem cura. Aonde Jesus está, tem amor, tem transformação de vida. Aonde Jesus está, né? Todos esperam ele com alegria. Todos aqueles, né, que viviam nas trevas, a palavra de Deus diz, eles viram uma gloriosa luz. Aleluia. E eu queria falar de um homem, né? Um homem que ele também precisava muito dessa alegria, que era Zaqueu. Zaqueu, ele era um homem que aparentemente ele era feliz. Sabe quando tem o iceberg, né, que em cima todos podem ver, e embaixo, onde é o maior, né, onde tem a maior parte de gelo da geleira, ninguém vê. Assim era aquele Zaqueu. Por fora, ele era talvez feliz, ele era um homem autoritário, porque todos nós conhecemos, né, a história de Zaqueu, que Zaqueu ele era cobrador de impostos, né? E muitas pessoas não queriam estar do lado de Zaqueu. Quem quer estar do lado de uma pessoa, né, que cobra impostos ou cobra qualquer outra coisa indevidamente, muito além daquilo que você vai pagar? Ninguém quer. Ninguém quer ficar ao lado de uma pessoa, ninguém quer se sentir enganado. Mas Zaqueu, ele aparentemente, ele parecia ser uma pessoa feliz, mas podemos, né, no decorrer, aonde está escrito em Lucas, capítulo 19, aonde fala, né, que Zaqueu, ele correu ao encontro do mestre. E ele não ficou ali no meio daquela multidão. Muitas das vezes a gente fala, Zaqueu, ele subiu na árvore porque ele era muito pequeno, né? Não podia ver o mestre, ele é muito pequeno. Mas será que era porque ele era pequeno? Ou era porque ele ele trazia, né, uma falsa alegria, onde muitas pessoas, né, já não gostavam nem de olhar para Zaqueu? Será que ele não gostava, ele não podia ficar no meio da multidão? Então ele subiu em uma árvore. E a palavra de Deus diz, né, que Jesus, ele sabia, né? Jesus, ele olhou, ele sabia porque Jesus ele sabe de tudo. E ele sabia que ali ia ter um homem que precisava ser transformado, um homem que precisava de uma verdadeira alegria, um homem que precisava do toque do mestre, porque quem é tocado pelo mestre tem mudança. Quem é tocado por Jesus tem mudança. A gente pode reparar, o pastor da minha igreja, ele costuma dizer, até onde tem uma igreja, aquele ambiente ali muda. Até onde tem uma igreja, né? O local ele muda. Ali a minha igreja, quando foi construída a matriz, não tinha nada em volta, só tinha algumas casinhas, o chão era de barro, não tinha água encanada, só foi a igreja para ali. Hoje tem umas casas tudo organizada, asfaltado, tem água e o povo gosta da igreja ali, é referência. Agora a igreja ali é referência, a Assembleia de Deus do Monte Betel é referência, porque aonde
tem uma igreja, onde tem o povo de Deus, até o lugar muda. Não só nós mudamos, mas nós trazemos mudança para o lugar onde nós estamos. Porque Deus, ele muda vidas em redor, ele muda pensamentos em redor. Ele traz crescimento, porque é para isso, né, que Jesus ele veio. Ele veio trazer vida. E quando nós temos alegria, a gente tem prazer. Temos prazer de trabalhar, temos prazer de fazer obra, né? Temos prazer de mudar a casa, mudar várias coisas na nossa vida. Isso é o prazer que o Senhor traz. Então, o Zaqueu, ele estava em cima de uma árvore. E Jesus olhou e falou: Zaqueu, desce depressa. Desce depressa, Zaqueu. Eu acho interessante, irmãs, que quando Deus fala conosco em nossos corações, ele tem grandes coisas para fazer conosco. Assim como foi para Zaqueu. Zaqueu, ele não duvidou. Eu acredito que no momento que ele ouviu a voz de Deus, a partir do momento que ele ouviu, ele já começou a transformação na vida dele, né? E falou: desce que eu vou na sua casa. Eu vou estar na sua casa, Zaqueu. Então, Zaqueu, o que que ele fez? Ele foi até o mestre, ele foi para casa, né? E ali ele esperou Jesus. Então, quero falar além da alegria da espera. Zaqueu, ele esperou Jesus alegre. Agora já era uma alegria diferente. Agora Zaqueu já ia ter na casa dele, não era aqueles amigos deles, né, que tinha a mesma profissão dele, não era mais aqueles amigos deles que ria, talvez bebiam, talvez festejavam de uma maneira totalmente diferente da que Deus tinha para ele. Então já não era mais aquelas pessoas. Imagino Zaqueu, né? Zaqueu pensando, quem sou eu para ter Jesus dentro da minha casa? Mas ele esperou, eu imagino Zaqueu arrumando a casa. Eu imagino Zaqueu pedindo, né, para as pessoas, né, se comportarem, se arrumar. É assim quando a gente tem uma visita na nossa casa, a gente vai já arrumando tudo, né? Vai vir alguém na nossa casa, aquilo que estava fora do lugar, a gente sai colocando, às vezes até uma toalha, né? Aqueles tem toque, até uma toalha virada, a gente já bota retinha, né? Assim. E eu acredito que Zaqueu foi a mesma coisa. Porque naquele dia não era um amigo dele, não era um colega dele de profissão. Era um homem que ele acreditava que podia mudar a vida dele. Era um homem diferente, um homem que ele quis buscar. Um homem que todos estavam falando. E quando Zaqueu, ele ouviu falar que Jesus ia passar ali, eu creio, né, que aquela alegria superficial, ele começou a trazer, né, para fora algo que ele precisava mudar. Talvez ele falou, não, essa alegria que eu sinto não é uma alegria comum. Essa alegria que eu preciso de uma alegria diferente. Eu preciso trazer para dentro de mim algo que vai me trazer, né, um prazer profundo, algo que vai transformar o meu pensamento, algo que vai transformar a minha vida. Eu creio que Zaqueu ele já estava, né, cansado de viver aquela vida de mentira que ele vivia. Então chegou, né, um momento que Jesus chegou até a casa dele. Daí chegou também, irmãs, com Jesus entrando na casa de Zaqueu, chegou também o julgamento de muitos.
Mas Jesus não é como nós, né? Muitos falaram, como pode Jesus entrar na casa desse pecador? Como pode? Então, Jesus, ele não era como nós. Jesus, ele não via como o homem vê. Jesus, ele tinha um olhar de compaixão. E ele sabia que naquela casa precisava de transformação, precisava de vida, precisava de alegria verdadeira. E ele sabia que ali ia ter mudança, porque a própria mudança estava ali naquela casa. E quem é a mudança? É Cristo. É importante, irmãs, que mesmo nós, como servos do Senhor, a gente possa falar, Senhor, traga mudança dentro da minha casa. Porque mesmo como servas do Senhor, eu sei que eu preciso de muitas mudanças. Mesmo como servas do Senhor, nós precisamos de mudança. Sempre tem algo para mudarmos, sempre tem algo faltando, sempre tem algo que Jesus ele quer fazer mais em nossas vidas. E ali na casa de Zaqueu não foi diferente. O mestre, ele levou a mensagem. Ele levou a mensagem que Zaqueu precisava. Ele levou a mensagem do reino, ele levou a mensagem de paz. E Zaqueu naquele momento, ele não fechou o seu coração. Mas eu acredito que enquanto Jesus estava falando, lá do inconsciente dele, ele estava trazendo a consciência tudo que ele fez de errado. Que é tanto que ele falou, mestre, se eu defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Eu vou devolver. Então, irmãs, aquilo que ele fez, né? Aquilo que ele fez com consciência. E para ele era nada, não tem problema nenhum eu ganhar um pouquinho a mais, eu cobrar um pouquinho a mais do que é cobrado. Antes dele conhecer a verdade, ele vivia dessa forma, mas a partir do momento que ele conheceu a verdade, ele viu que aquela alegria que ele tinha de enganar, aquela alegria era falsa. Então ele queria uma alegria verdadeira. E ele sabia que essa alegria só Jesus podia dar. E como desfazer de uma alegria falsa para trazer uma alegria verdadeira? É trazer a consciência daquilo que achávamos que era verdade e era mentira. Daquilo que achávamos que era certo, que achávamos que nos fazia feliz. Mas quando a gente encontra a verdade de Deus, a gente vê que aquilo não era o que nos trazia alegria. Mas Jesus, né? Foi isso que aconteceu com Zaqueu. Ele aceitou, né, a palavra de Deus. Ele aceitou a palavra do Mestre. E naquele momento, ele foi transformado. Eu creio que o coração dele, né, trouxe uma nova vida, né? Os pensamentos deles foram outros pensamentos, né? Eu creio que naquele momento ele teve até vergonha do que ele fez, mas para nascer uma alegria verdadeira, né? Para renascermos, temos que morrer. Temos que matar, né, aquele velho homem, matar aquela velha carne e trazer nova vida para nós, trazer nova esperança. Esperar no Senhor é saber, né, quem estamos esperando e por que estamos esperando. Domingo na igreja, o pastor estava falando exatamente sobre esperar. Esperar por quê? Esperar quem? Esperar no Senhor. Porque nós sabemos, né, que Jesus, ele vem.
E ele vem buscar uma igreja que, assim como Zaqueu foi transformado, nós também fomos transformados. Ele vem buscar uma igreja que se alegra na presença de Deus. Ele vem trazer uma igreja que não se conforma com a maldade desse mundo, não se conforma e clama ao Senhor por perdão, por paz. Ele vem buscar uma igreja que tem o coração aberto para o Senhor, que é feliz em saber, né, que um dia Cristo vem. Essa esperança, irmãs, da vinda de Cristo é uma esperança que nós, como igreja, jamais podemos esquecer. A vinda de Cristo é o momento que a igreja tem sempre que falar, tem sempre que clamar, para não ficar esquecido. Quantas pessoas hoje já se esqueceram da vida de Cristo? Quantas pessoas acham, né, que a nossa vida é apenas aqui, não nós, né, na congregação, que conhecemos a palavra de Deus, mas tem pessoas que pensam que acabou aqui, acabou tudo. Talvez assim como Zaqueu, antes de encontrar com o Mestre. Mas nós estamos aqui, né? Todos os dias, ouvindo a palavra do Senhor para nos fortalecer no Espírito de Deus, para que essa esperança da vinda de Jesus cresça todos os dias em nossa vida e que o nosso coração, né, tenha a alegria do Senhor, para que mesmo no momento da tribulação possamos encontrar forças, porque o mundo jaz no maligno, mas nós, como igreja do Senhor, temos a palavra de Deus, aonde podemos buscar, né? Onde podemos buscar o amor, a verdade, a paz, a força, a união. É aqui, é através da palavra de Deus que nós vamos vencer o mundo. É através da fé. Porque a alegria do Senhor é a nossa força, é a nossa esperança. Então, irmãs, vamos nos alegrar. Hoje, né, já estamos no primeiro mês, né, na primeira semana ainda de 2026. E a minha palavra, né, para vocês é alegrar no Senhor. Anima-te, né? Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te, esforça-te, porque o ano ainda está começando. E o Senhor ele ainda quer fazer muitas coisas na sua vida. Quer usar a sua alegria para alegrar muitas pessoas. Hoje eu estava numa loja, né? E nessa loja tinha uma senhora que ela estava varrendo a loja, ela trabalhava lá, varrendo a loja. E ela, ai, que desânimo. Ela falou assim mesmo, ai, que desânimo. Daí eu falei para ela e falei, vamos orar. Vamos pedir a Deus para te animar, porque a senhora precisa trabalhar. Então vamos pedir a Deus para te alegrar. Que o Senhor alegre a sua vida e te dê ânimo para vencer esse dia. E ela olhou para a minha cara e começou a rir, né? E eu vi depois ela trabalhando melhor. Porque, irmãs, a alegria é a alegria de Deus, é por isso que eu falo, né? Nossa alegria não é desse mundo, não é desse mundo. Porque quantas vezes nós saímos de casa para trabalhar e nem queremos trabalhar, a gente queria, é o dia que a gente quer ficar em casa, é o dia que a gente quer relaxar em casa, é o dia que a gente não quer sair. Quem vai nos fazer sair de casa? Além da nossa necessidade, né? É Deus. É Deus que nos levanta todo dia. É Deus que levanta cada uma das irmãs todo dia para ir trabalhar fora. As que não trabalha fora, levanta todo dia, né? Para fazer as coisas de casa. E devemos fazer com alegria, como fosse feito para Deus, como é para Deus, porque tudo que nós fazemos é para Deus.
E para Deus é com alegria, porque Ele é a nossa alegria. Amém? Então, essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa tarde. E peço a Deus, né, que nos sustenta com essa alegria do seu e nosso coração. Amém. Que Deus abençoe. Amém. Amém. Louvado